Boa tarde a todos. Eu vou falar agora da parte que ninguém vê, que é a parte que está debaixo d'água, né? Nosso foco é dentro do projeto aqui, do grupo da UF, né? A Rose ela trabalha então com essa parte mais de lago, essa parte mais, né, fora d'água, e o nosso grupo do Departamento de Geologia e Geofísica trabalha então com a parte submersa. Né? O objetivo é o mesmo, né? O que a gente quer é estudar, né, essa dinâmica das geleiras, só que com a ótica vista pelo fundo do mar, já que a própria sedimentação, entre a variação entre a sedimentação glacial, a sedimentação glaciomarinha, né, são fundos, né, de sedimentos completamente diferentes. A gente trabalha basicamente com batimetria, né, que trabalha com a forma de fundo. A gente trabalha com sísmica, que vê abaixo do fundo, né, que vê a parte abaixo do fundo, como é que estão as camadas, e com isso a gente consegue desenvolver, né, entender a evolução sedimentar ao longo do tempo. E a gente não trabalha com sonar de varredura, mas a gente trabalha com backscatter, que é um produto bem parecido, né, que está relacionado à intensidade que cada tipo de sedimento tem, a capacidade que cada tipo de sedimento tem de refletir o pulso acústico que a gente transmite. Né? A gente usa os equipamentos do navio, né, do MAX, e o ecobatímetro e a sísmica de alta resolução. Então, o que a gente faz, tá, é basicamente como se fosse um produto de função, na verdade. A gente tem uma função que é o sinal que a gente transmite, a gente tem um eco que a gente grava, e a interação desse sinal com um tipo de fundo me dá um eco diferente. Cada tipo de fundo vai me dar uma resposta diferente. Tá? Então, a gente tem aqui, né, a sala lá, o laboratório de aquisição do MAX, de geofísica do MAX, onde a gente tem a batimetria multifeixe. Então, a gente vai fazendo a morfologia do fundo. Né? Aqui a gente está mostrando um vulcão submarino que a gente passou em cima. A gente utiliza, então, o dado de sísmica, que é, como eu falei, abaixo do fundo, e baseado nessas duas informações, a gente coleta também amostras, usando esse testemunhador aqui, que é um Gravity Core, ele tem 6 metros de comprimento, que a gente lança, né, ele crava no fundo, então ele traz toda uma coluna sedimentar que a gente tem estimado aí de estar chegando até 8.000, 9.000 anos, em alguns casos, quando a recuperação é menor, a 5 a 7 mil anos. Essas são as nossas ferramentas. A gente trabalha, então, no Estreito de Bransfield. Começamos a trabalhar trabalhando do lado de cá, né, na parte mais norte, né, digamos assim, próximo das Ilhas Shetland do Sul. E agora a gente está também trabalhando no lado de cá, no lado da península, em perfis que vão de um lado ao outro. A gente tem uma série de perfis aqui que ainda não foram complementados, né, em função aí dos últimos 2 anos que não tiveram expedições, a gente não pôde trabalhar. E nos 2 anos anteriores, quando o nosso grupo estava embarcado, quando exatamente aconteceu o acidente do submarino argentino e do avião chileno, e com isso a gente teve menos tempo para adquirir os dados que a gente precisa. Né? A gente começou, então, efetivamente, como eu falei, né, trabalhando do lado de cá, do lado da península, do lado das Ilhas Shetland do Sul, e a gente tem esse trabalho aqui, que foi de uma aluna de mestrado minha, onde a gente fez toda a batimetria da Baía, da Enseada Martel, né, a estação está aqui nesse ponto, e a gente consegue identificar bancos morânicos no fundo do mar, uma sequência de bancos morânicos que estão relacionados a avanços e retrações dessa geleira. A geleira, quando ela avança, ela vai então empurrando aquela morânia, e aí ela recua por aquecimento, depois tem uma fase mais fria, ela avança um pouco, mas ela já não avança até a posição onde ela estava originalmente, né? Então ela vai largando como se fosse uma série de ondulações no fundo, e aí ela tem um período de degelo rápido, intenso e rápido, e aí aqui volta novamente, então, toda uma sequência de bancos morantes, quando a geleira começa, então, a se separar para cada um desses vales. E a gente vê que os tempos são diferentes, né? Que as geleiras, elas
vão se mexendo, né? A dinâmica de cada geleira é uma geleira. Elas não fazem igualzinho tudo ao mesmo tempo. Né? Então a gente vê aqui que essa daqui ela degelou muito rápido, essa daqui ainda ficou oscilando, essa daqui também ficou oscilando bastante, essa aqui já oscilou menos. Né? Então, com esse dado, o dado de batimetria, a gente também tem a intensidade da reflexão do som. Né? Isso é um pulso acústico que é transmitido pelo navio, bate no fundo e volta. Quanto mais reflexivo for o fundo, em termos geológicos, né? As areias, sedimentos mais grossos, eles são mais reflexivos, e os sedimentos mais finos, eles são menos reflexivos. Então, a gente faz um mapa dessa intensidade do fundo, que é esse mapa que está aqui em tons de cinza. Então, onde a gente tem essas faixas mais escuras, indica que a gente tem sedimentos mais grossos. Né? E a gente vê que eles coincidem exatamente com a posição dessas morainas, onde a gente tem toda uma mistura de material fino, grosso, médio, né? Tudo bagunçado, enquanto que nessas áreas mais lisas, né? mais fundas até, a gente tem um sedimento mais fino, menos reflexivo. Né? Esse grosso fino é uma coisa relativa, tá? E a partir desses dados, quando a gente processa esses dados e faz um processamento de inversão geofísica, a gente consegue, então, fazer um mapa geológico do fundo, né, mostrando para a gente aonde, como é que está essa distribuição superficial dos sedimentos. Então, a gente vê que, né, como esperado, os sedimentos mais grossos estão aqui concentrados, né, próximo das geleiras, na parte mais rasa, e à medida que a gente vai mais para áreas mais afastadas da costa, em áreas mais profundas, o sedimento então tende a ir afinando, né, porque a capacidade de transporte é menor. Né? Quanto maior for o grão, mais pesado ele é, menos a energia para me transportar esse grão é maior. Então a gente começa a ver um comportamento desse sedimento do fundo do mar. E isso vai ajudando a contar para a gente um pouco dessa história geológica e da evolução, né, da área em termos de dinâmica dessas geleiras que hoje já não existem mais. A gente está olhando aí num espaço de tempo sem datação, né, assim, sem a gente conseguir efetivamente mostrar, há pelo menos 10 mil anos. A gente fez o mesmo trabalho em Deception. Tá? E Deception ela tem uma particularidade porque ela é um ambiente glacio-marinho, mas ele é também a questão vulcânica. Né? Então, ele é um ambiente vulcano-glacio-marinho. Então, ele tem particularidades muito, muito únicas. Né? E a gente fez a mesma coisa, né? Fizemos um levantamento que cobriu toda a área, fizemos a batimetria da área e verificamos que desse lado, né, existem uma série de canais de ravinas erosivas, né, ligados a esse lado da Bahia. Aqui a gente encontrou um vulcãozinho, um cone vulcânico, que está ativo. A gente tirou uma amostra exatamente em cima, dentro desse cone vulcânico, e tinha uma quantidade de metano e CO2 muito grande, assim, coisa de 100 vezes mais do que o comum, né, em termos de ordem de grandeza. E a gente viu também algumas ravinas aqui. Essas ravinas, normalmente, elas estão associadas a degelo, água de degelo. Né? Quer dizer, quando esquenta, essa água derrete, ela vem por baixo fazendo a erosão ali na base da geleira, carregando sedimento, e vem para a água, né? E essa água, por estar muito gelada, ela acaba descendo, está mais densa, acaba causando, formando essas ravinazinhas aqui. Mas nesse lado chamou bastante atenção o tamanho delas, né? A dimensão que elas adquirem, especificamente desse lado aqui, que é o lado onde hoje estão os cones vulcânicos ativos de Deception. Fizemos também um levantamento de backscatter, que é esse daqui, a gente vê que é uma distribuição toda igualzinha, né? Aqui foi utilizada uma outra tonalidade de cor, mas em termos de valores, a gente vê que está tudo aí entre menos 20 e menos 24 dBs. Isso indica um sedimento de silt, né?
e as análises, as amostras que a gente tirou efetivamente também mostraram que o sedimento é essencialmente siltoso. Então, esse lado, né, foi batendo né, uma coisa confirmando a outra. Mas, no entanto, quando a gente trabalha com a sísmica, né, e a gente aí trabalha com caracterização do que a gente chama de ecocaráter, né, que é a resposta acústica que um determinado sedimento tem, não só em relação à interface água-sedimento, mas também internamente dentro do pacote sedimentar. Então, a gente vê aqui dois exemplos de assinatura bem distintas, né, de tipos bem distintos de reflexão, que indicam sedimentos bem diferentes. E quando a gente foi lá em Deception, a gente identificou três tipos de ecocaráter. 5 minutos, Arthur. Tá bom. A gente identificou aqui três tipos de ecocaráter, né, e isso mostra que, apesar de ser o mesmo tipo de sedimento, a amostra confirmou isso, o processo sedimentar em si fornece uma resposta acústica diferenciada. Isso começou a botar algumas perguntas na cabeça da gente e a gente começou a olhar para uma coisa mais macro, né, o trabalho feito aqui pelo Magrani na Baía do Almirantado, mesma coisa, fez a batimetria, fizemos a distribuição de ecocaráteres, ecocaráteres mais glaciais, né, ligados ao ambiente mais glacial, esse verde e o amarelo, né, na parte mais interna, ou seja, onde ainda a sedimentação marinha não está dominando o fundo do mar, ainda tem uma resposta acústica indicando sedimentos mais duros, mais grossos, enquanto que na parte mais externa, né, onde o gelo já foi embora há algum tempo, a sedimentação é essencialmente marinha, né, sem muita influência da, do gelo, né, do sedimento glacial propriamente dito. Aumentamos a escala, começamos a fazer esses perfis de um lado ou outro do Bransfield, tá? E aqui a gente vê, então, que os ecocaráteres também mostraram que, de um lado, né, do lado das Shetlands do Sul, a resposta acústica dos sedimentos era diferente do lado da Península Antártica. A gente vê aqui um domínio do que a gente chama desses ecos 4A, 4B e 5, e aqui marcados em tons de azul, enquanto aqui a gente está mais na faixa do vermelho, amarelo e verde, né? A mesma coisa em relação à inversão do backscatter. A gente viu que, diferentemente aqui, a gente tem sedimentos mais finos desse lado, do lado da Shetland do Sul, e uma concentração de sedimentos mais grossos aqui no lado da península. A gente começou a ver que esses processos eram diferentes, quer dizer, o que acontecia, né, a gente começou a ver do pequeno para o grande que a coisa não é igual, mesmo que eu esteja numa área muito restrita. Quando a gente vai aumentando, a gente vai vendo que os processos sedimentares que estão acontecendo de um lado do Bransfield são completamente diferentes não, mas diferentes do outro lado, né, do Bransfield, do lado da península. Começamos a trabalhar com atributos sísmicos para tentar caracterizar esse fundo, e a gente vê que os atributos, a análise dos atributos, eles se comportam diferente para tipos muito parecidos de sedimento, e isso também causou uma certa confusão, porque a gente tem esse resultado aqui, né, onde cada corzinha dessa aqui, o azul claro, o azul escuro, né, o azul médio, o verde, o vermelho, cada coisa dessa aqui indicaria um tipo de sedimento diferente, mas ele é aquele tipo da resposta boa demais, né? E a gente duvida um pouco desse resultado também, o Schaefer falou disso aí, né? O resultado a gente às vezes não consegue acreditar muito nele, que o processo, isso aqui foi uma rotina desenvolvida por um aluno de mestrado, que criou todo um procedimento de processamento acústico dos dados para chegar nesse nível aqui. E a gente, então, resolveu olhar pela petrofísica desses sedimentos marinhos, né? Olhar o comportamento deles. Isso aqui é um perfil que sai, então, desde a Ilha Roberts e vai até a península. Aqui a posição deles em relação à profundidade. O mais profundo deles tem 1.460 metros de profundidade, se eu não me engano, ou 400, não, 460, não é 640. Olhamos
todos os atributos físicos, alguns, como a radiação gama natural, onde a gente faz análise espectral de urânio, tório e potássio, e fazendo a razão urânio-tório, a gente consegue avaliar composição, influência mais do aporte marinho, influência mais do aporte continental, também suscetibilidade magnética, que mostra, né, está relacionado a minerais que têm altos teores de ferro, também vão dar respostas diferentes no sedimento. E o que a gente vê aqui é exatamente isso, né, que à medida que a gente sai aqui em termos de porosidade do sedimento, a porosidade ela vai aumentando à medida que a gente vai das Ilhas Shetland do Sul para a direção da península, né? A densidade vai diminuindo, ok, faz sentido, né? Se eu estou mais poro, eu tenho mais água, então o sedimento é mais fluido, e isso normalmente está relacionado a taxas de sedimentação mais alta. Quando eu tenho taxa de sedimentação muito alta, eu não dou tempo do sedimento compactar, né? Aqui, em termos de teor de água, a quantidade de água, né, também vai aumentando, e esse testemunho 06A, que é o mais próximo. Um minuto, Arthur. Tá bom. Esse mais próximo aqui, o 6A, tem uma quantidade de água muito diferente de todos. Esse testemunho ele é bem diferente em termos de tudo. Tá? Aqui a gente começou a usar outros parâmetros, né? Começou a analisar em termos de suscetibilidade magnética, os sedimentos do lado da ilha, né, da Shetland do Sul são mais magnéticos do que os sedimentos do lado da península. Isso pode ter a ver com a rocha-fonte. A radioatividade, a resistividade elétrica não mostrou uma informação muito legal, assim como a velocidade da onda P. Em termos de urânio, quantidade de urânio, a gente vê também que eles não variam muito, mas a gente tem pulsos de tório, né, diferenciados, né, em cada uma dessas regiões. E o tório está normalmente relacionado a aporte terrestre. Tá? Então, isso aqui pode estar associado ao movimento de massa, a uma época mais quente, onde, né, a erosão foi mais intensa. Tá? E em relação ao potássio também a gente não consegue ver muita coisa. O que a gente tem fazendo hoje, a Rose até já mencionou, esse trabalho está pronto, né? A gente olhou esse mesmo perfil agora pela ótica geoquímica, né, para entender essa questão da composição química do sedimento em relação, né, aos lados do Bransfield. A gente viu que o resultado é muito parecido com os parâmetros petrofísicos. A gente quer agora juntar os dois, né, ver o que um diz e o que o outro diz, para diminuir essa ambiguidade na interpretação. Né? A gente também está desenvolvendo alguns modelos de machine learning. Foi até um trabalho que não dá para apresentar aqui, mas é um trabalho que está em andamento no aluno de mestrado, para exatamente correlacionar essas informações de backscat, gradiente de fundo, ecocaráter, tipo de sedimento. Né? E uma outra coisa que a gente está começando também, uma aluna está fazendo uma monografia em cima da ocorrência de microplásticos na Baía do Almirantado e da Baía Fostas, aqui fugindo um pouco do escopo do trabalho, mas são amostras que a gente tem aí disponível e que a gente está fazendo, então, essa análise. É isso que eu teria a dizer. Obrigado, passei um pouquinho do tempo, desculpe.